Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe as nossas vidas nessa noite de sábado, né? Sábado que normalmente nós reservamos, né? A reverenciar ao Senhor, assim como no domingo, assim como na segunda, assim como na terça, como também na quarta, na quinta e na sexta. E hoje, né? Como um ato de reverência, eu queria compartilhar com você algo que tem aquecido o meu coração, né, com uma perspectiva, né? Perspectiva essa de uma fé, em ver uma igreja que vai crescer mais e mais diante de todos esses acontecimentos difíceis, horrendos, né, que estão acontecendo, né? Conosco, com a humanidade, com as famílias, com a igreja, mas que são sinais do retorno do nosso Senhor. Isso é certo, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor. O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador está próximo. São tantas as notícias. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem que a minha filha mandou para mim, de uma serva de Deus, de uma notificação que lá em Israel os judeus estão reverenciando alguém que pode ser o Messias que eles esperam, eles estão esperando, né? E nós temos que orar por Israel, né, para que, né, junto com os remanescentes, com a visão messiânica que tem atingido Israel, com a renovação da mente, na revelação daquele que veio mais de 2000 anos atrás, veio para Israel, veio para o seu povo, mas o seu povo não conseguiu enxergá-lo, mas que hoje nós como igreja e os remanescentes, né, esses homens que são oráculos verdadeiramente do Senhor, homens que são, né, que são o povo escolhido de Deus como terra santa, como herança, e que estão sendo transformados pela ação do Espírito Santo, pela ação da revelação de Deus, de que o Messias é real, de que o Messias ressuscitou, que o Messias já veio à terra e trouxe uma grande mensagem, uma mensagem de redenção, de restauração, né? E nós estamos precisando de redenção, estamos precisando de restauração. Nós, igrejas, estamos precisando. E nós, como igreja, quando restaurados poderosamente, verdadeiramente, certamente, entenderemos, né, a essência desse evangelho, que na realidade os detentores dessa essência, né, são os verdadeiros judeus que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E podemos dizer Yeshua HaMashiach, quando eles entendem que Yeshua HaMashiach, ele veio há 2000 anos atrás, né, e fez uma obra espetacular, uma obra redentora, uma obra que nos faz andar e caminhar num foco, que nós também ressuscitaremos naquele grande dia do Senhor. E eu queria compartilhar com você, né, com todos vocês, o livro de Joel, né? E eu entendo que nós estamos precisando de uma intervenção especial de Deus nos dias atuais. Mas essa intervenção especial de Deus nos dias atuais depende das nossas atitudes, do nosso posicionamento como igreja, meu irmão. A gente tem que buscar um posicionamento, né, em que realmente nós venhamos a rasgar os nossos corações e não as nossas roupas, que nós venhamos realmente ter uma renovação, uma restauração da nossa mente de uma forma poderosa. É onde podemos dizer de um avivamento genuíno da igreja, onde a igreja estará, né, buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor em adoração, buscando ao Senhor, né, em clamar por redenção, por restauração, por perdão dos nossos feitos, das nossas omissões diante da sociedade, diante do mundo, meu irmão. E o livro de Joel, ele fala tremendamente disso, né?
No livro de Joel, Joel esclarece o estado de calamidade que Israel se encontrava, um estado de caótico que acometia o povo de Israel. E Joel ele suscita junto ao povo e junto aos líderes, as lideranças religiosas, os sacerdotes, né? E todos também, ele suscita até nos dispersos, que estavam dispersos a todo aquele acontecimento, para que pudesse aquele povo, o povo de Israel, o povo escrito, se voltar para o Senhor. E é isso que eu falo para você nessa noite de sábado, e que o Senhor tem falado no meu coração. O Senhor tem me despertado a se voltar para Ele mais e mais, meu irmão. Às vezes nós nos voltamos para o Senhor, para as nossas conquistas pessoais. Eu canso de falar isso, eu canso de ministrar isso. Né? Nós nos consideramos abençoados pelas nossas conquistas pessoais, materiais, pela nossa vida, né, decorrente ao passar dos anos, a vida decorrente que eu digo de ano a ano, né? Uma vida em que você tem uma boa vida. Imagine se você estivesse na China, se você fosse um cristão da China, ou se você fosse um cristão da Coreia do Norte. Imaginemos se nós fôssemos. Será que estaríamos, né, nessa busca incessante de termos uma posição material, social? Isso é algo que faz parte da igreja. Eu estou aqui em Brasília, eu vejo isso. A igreja é uma só, mas o contexto humano das igrejas são diferenciados. O contexto humano na igreja em Juiz de Fora é uma coisa, o contexto humano na igreja no Rio de Janeiro é outra coisa, o contexto humano na igreja aqui em Brasília é uma coisa. A gente vê grandes diferenças, né? Quando eu viajo nas minhas andanças aqui, estou em Brasília e vou no Rio, na igreja no Rio, você vê uma diferença tremenda do contexto humano e das prioridades, dos valores, né? Que esses mesmos integrantes, esses mesmos organismos vivos, né, têm, né, os valores que eles têm, que eles priorizam quando ali no momento de estarem cultuando e servindo a Deus. Mas de um modo geral, o que afaga o nosso ego, o nosso coração, é de estarmos sendo abençoados pelas nossas conquistas pessoais aqui nessa terra. Mas eu quero dizer, como eu disse no início, os dias estão findos e a vinda do Senhor Jesus está próxima. A vinda do Senhor Jesus está próxima. O Senhor Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja. O Senhor Jesus está próximo de vir arrebatar a sua igreja e levar o penhor da igreja. Quem é o penhor da igreja? É aquele que nos dá o condicionamento de entendermos esses mistérios, de entendermos a boa, de entendermos a perfeita, de entendermos a agradável vontade dele para nós como igreja do Senhor. No nosso último encontro eu frisei muito de nós estarmos priorizando o reino dos céus, e nesses dias que eu considero que há uma necessidade de uma intervenção especial de Deus. Essa intervenção especial de Deus, ela só vai acontecer quando verdadeiramente nós buscarmos o reino dos céus, o reino de Deus, quando nós estabelecermos como igreja do Senhor o reino de Deus aqui nesta terra, nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Quando começarmos a profetizar, a clamar por um estado, um país melhor, clamarmos por um país que realmente venha a ser inundado pelos rios do Senhor. Que rios são esses? Não são rios de águas, somente águas naturais, mas são rios de águas espirituais, onde as mentes dos homens, as mentes das mulheres venham ser transformadas, venham ser lavadas, restauradas pela água. Mas que água é essa? É a água do Espírito. Joel, ele, naquele período, lá no livro de Joel, logo no primeiro capítulo, ele enfatiza sobre o desfalecimento da prosperidade da nação. A nação, ela perdeu, ela estava perdida, né? Na prosperidade material e, em consequência, a espiritual, ela estava totalmente desvanecida e havia uma necessidade de buscar o Senhor. Eu quero te dizer que hoje nós vivemos dias parecidos. A nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, ela está totalmente desguarnecida e totalmente distorcida para aquilo que é prioridade.
em nossos focos na presença do Senhor como igreja do Senhor. O nosso foco verdadeiramente tem que ser o Senhor, tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. O nosso foco tem que ser em estarmos vivenciando uma vida de santidade. E às vezes falamos de santidade, eu costumo falar muito isso quando tenho oportunidade de pregar nas igrejas. Tem um tempo que eu não prego, irmão. Eu estou no deserto, né? Num deserto, né? Assim, de estar pregando nas igrejas, até porque eu estou esperando no Senhor, né? Uma ativação desse ministério da qual Deus tem me dado ao longo da minha vida, da minha caminhada na presença dele. Mas não deixo de pregar, porque sempre que Deus ele me toca e me impulsiona, a gente tenta compartilhar e participar aos irmãos aquilo que de melhor ele nos dá e que tende a nos trazer esperança, porque me traz esperança, né? Existe uma grande preocupação também na minha mente com a minha vida material, com a minha vida pessoal. Existem essas preocupações, porém, elas não devem me controlar. E em dado momento eu tenho que me ater àquilo que está acontecendo nos dias atuais, porque eu me considero igreja. Eu me considero uma igreja que é um organismo vivo. Eu me considero uma igreja que tem que ser manutenida uma saúde espiritual, de qual me deixa ativado, me deixa antenado nas coisas que estão por vir. Lá no livro de Amós diz que o Senhor ele não dará os seus, né, como desapercebidos, mas antes que aconteça qualquer evento de ordem sobrenatural em que vai envolver a igreja, em que vai envolver o contexto da salvação, né, daqueles que são escolhidos, né, ele avisar e ele prever, usando os seus próprios, né, servos, seus próprios ungidos, se revelando de uma forma sobrenatural. E Joel ele fala naquele momento ali de Israel, nos reportando para Israel, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. No capítulo 2, diz lá, né? Joel fala assim, no capítulo 2 não é que o Joel fale, mas se relata o seguinte, tocai a trombeta em Sião. Isso em Sião, trocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Isso pode se aplicar nos nossos dias atuais. O dia do Senhor vem, e está próximo, meu irmão. O Senhor está vindo, o Senhor está chegando e está próximo. Nós como igreja, nós como servos de Deus, nós como ministros do Senhor, nós temos que começar a tocar a trombeta e dizer, meu querido, minha querida, o Senhor está chegando. E nós estamos fazendo uma série de almejos, né? Uma série de especulações para um futuro onde a prosperidade ela se direciona somente para o nosso palpável, para o material, né? Para a nossa prosperidade pessoal. É muito bom, eu também quero ter prosperidade pessoal, estamos nessa terra, mas nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que realmente nós temos que começar a clamar ao Senhor, Senhor, nos poupe, poupe a sua igreja. Eu tenho orado assim, meu irmão. Poupe a sua igreja, poupe as famílias dessa terra, poupe a nossa nação, tenha misericórdia da nossa nação, cessa com essa mortandade que está acontecendo. Nós aqui estamos, né, respirando, mas nós não sabemos do dia de amanhã, então é só a misericórdia do Senhor, e eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa, clame ao Senhor também, tenha misericórdia da minha comunidade, da igreja da qual eu pertenço, da comunidade da qual eu estou amembrado, tenha misericórdia dos nossos pastores, tenha misericórdia dos nossos líderes, que muitas vezes não falam aquilo que é a essência do Evangelho e não falam aquilo que é preciso, estão muito preocupados com o engodar da igreja, com o encher da igreja, mas não estão preocupados com a saúde da igreja. E hoje é uma necessidade de nós restaurarmos a nossa saúde espiritual, porque o Senhor está vindo, meu irmão. O Senhor está chegando, o Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo.
E nós não podemos estar desapercebidos. E Joel, naquela época, ele não só falava para os líderes, ó, chorai, líderes, chorai. Ele começa a falar, líderes, chorem, chorem, clame ao Senhor, clame ao Senhor. No capítulo 2, lá no versículo 12, ele diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, porque o Senhor Deus, converteis ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta. Se nós clamarmos, Deus, ele é poderoso para mudar a história. Mudar essa história que nós estamos vivendo. Se você tomar para si o teu papel, a sua responsabilidade de igreja e começar a clamar, às vezes há necessidade de fazermos corrente, os irmãos eles ficam nos grupos de WhatsApp, vamos fazer a corrente, irmãos, não precisa nem disso. É você ter a consciência, a disciplina consciente na minha profissão, né? No meu exercício profissional, eu tenho que ter disciplina consciente. O meu chefe não precisa me falar para mim que eu tenho que ficar até tarde, não. Eu tenho disciplina consciente. Quando tem que ficar, eu fico. Para adiantar um trabalho que eu sei que é extremamente necessário, que eu sei que é extremamente, necessário mesmo para que a coisa ande, o trabalho ande, para que as coisas aconteçam, para que não haja prejuízo, né, a terceiros. E eu quero te falar que nós, como igreja, temos que ter essa disciplina consciente. A nossa oração é um instrumento valioso para o Senhor. A nossa oração, a nossa redenção é um instrumento valioso nas mãos do Senhor, porque move céus e terra. A sua oração move céus e terra, chega ao coração de Deus. A sua oração que chega como aroma suave às narinas do Senhor faz a diferença nas circunstâncias que estão ao nosso derredor. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Joel, ele fala, né, de elementos, né, que foram vamos dizer assim, que foram desfalecidos. Elementos que simbolizam, né, a essência do Evangelho, da qual Jesus trouxe a nós. Mas Joel, ele fala de uma forma simbólica, ele materializa esses elementos, que são elementos essenciais para a terra, que estavam desfalecidos, que estavam se perdendo por conta do desastre total em Israel. E hoje nós estamos vendo elementos se perdendo no meio da igreja, no nosso meio, no nosso contexto como igreja, que se nós não sairmos dessa inércia, né, não sei não. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, o Senhor jamais, né, riscará o nome dele do livro da vida. O livro da vida não é algo novo do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Eu entendo a Bíblia como um todo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque um complementa o outro. Mas, né, o apóstolo João, a revelação do apóstolo João diz que aquele que perseverar até o fim, né, não terá o seu nome riscado no livro da vida. Moisés fala sobre o livro da vida. Em Apocalipse fala sobre o livro da vida. Isso requer dizer o seguinte, que você tem que perseverar na sua caminhada. Você tem que estar numa caminhada constante, crescendo, caminhando de fé em fé. De fé em fé, para que agora aqui, como eu falo isso, e como Deus se manifesta de uma forma tremenda nesse aspecto, a nossa fé gera a glória de Deus. A glória que é de Deus não é nossa, a glória de Deus. A nossa fé, a perseverança da nossa fé, gera a glória de Deus em todas as nossas ações.
sejam elas ações espirituais para o reino, sejam elas ações que vai contextualizar prosperidade material para você, né? Tem que ser, você como igreja, tem que ser assim, tem que haver a revelação da glória de Deus em todas as circunstâncias que acontecem contigo. E você tem que ter esse entendimento e reconhecer isso. E olha só, esses elementos desfalecidos, esses paralelos, a primeira coisa que ele diz, a vide, a figueira, a romaneira, a palmeira e a macieira. 5 elementos. 5 frutos maravilhosos que têm simbolismos especiais em relação ao povo de Israel e em relação a nós como igreja também, porque nós somos enxertados a este povo. Nós somos enxertados a este povo através do Evangelho. No capítulo 1, ele diz lá assim, o campo está assolado, capítulo 1, 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou. A vide se secou. Vamos falar um pouco sobre a vide. Olha o que Jesus diz lá em João. Ele é a videira. Ele é a videira. Ele é a videira e que nós somos ramos enxertados na videira. A videira ela aponta para a vida. A videira aponta para um exercício, né? Um exercício constante de renovação da vida humana, mas não a vida humana normal, natural, uma vida humana em que há um revestimento do espírito de excelência que vem da parte de Deus. E a vide, de uma forma natural aqui, Joel comenta, ela se secou. Eu quero dizer que muitas vezes o Espírito Santo, não que o Espírito Santo seque, o Espírito Santo jamais vai secar, mas o Espírito Santo na igreja tem estado extinguido. Lá no livro de Tessalonicenses diz, não extingueis o Espírito. O Espírito ele tem que ter liberdade para agir no nosso meio. O Espírito Santo tem que ter liberdade para agir no meio da igreja, meu irmão. Se nós não dermos liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida, não crescemos de fé em fé, e agora que não é nossa, que é de Deus, ela não se estabelece ao longo da nossa caminhada na presença de Deus. A vida se secou, e eu quero te falar, a vida espiritual de muitos estão se secando, o Espírito Santo está aí, quer fazer a obra, mas estamos extinguindo o Espírito de Deus, que quer trabalhar em nosso favor, que quer trabalhar em favor, principalmente, primeiramente, em favor do reino, secundariamente em nosso favor, nos capacitando e em uma terceira instância, nos abençoando com as demais coisas. E nós estamos recusando isso. E há uma necessidade de voltarmos para o Senhor, para que a vide que está secando, a vide, né, a videira da excelência do Espírito, exercida pelo Espírito dentro de nós, muitas vezes pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, está se secando dentro de nós. Isso não pode acontecer. Sabe o que é isso aí? Esse chamamento para você nessa noite é um chamamento para que você busque um avivamento, e o avivamento está chegando. Sabe por que o avivamento está chegando? É uma terceira onda de avivamento que vai acontecer na terra, porque o Espírito de Deus, ele está preparando a chegada do Messias. Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas o Senhor está retornando. E primeiro a vide secou e a figueira se murchou. Se não há ação do Espírito, se o Espírito está extinto dentro de nós, a figueira ela aponta para Israel. E podemos dizer que o Israel, o contexto humano de Israel aponta para o homem. Se não há vida espiritual, o homem, essa figueira, ela é seca. Seca a ponto de morrer. Em outrora, a figueira era morta. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e fomos ressurgidos pelo Evangelho. Ressuscitamos junto com Ele através do Evangelho. Ressuscitamos junto com Cristo através do Evangelho.
Uma das primeiras etapas da ressurreição, da qual nós participamos, é a ressurreição da morte do pecado para uma morte de uma nova vida. Ou seja, nós saímos de uma morte para uma nova vida, para uma novidade de vida, para sermos novas criaturas, assim como Jesus explica para Nicodemos, né? Se queremos buscar e chegar e se entronizar no reino dos céus, nós devemos ser uma nova criatura, nós devemos nascer de novo. E Nicodemos, na sua eloquência de intelectualidade, eu vou voltar para a barriga da minha genitora? Não, é nascer de uma forma sobrenatural, é nascer da água, desse evangelho que é a essência, e nascer do Espírito. Por isso você não deve extinguir o Espírito. A vida ela tem que estar firme, viva, tem que estar, né, evidenciando vida. Você tem que estar jorrando rios de água viva de dentro de você, meu querido. Os rios de água viva tem que estar jorrando, tem que estar jorrando, tem que estar jorrando o tempo todo. Através dessa palavra. Através dessa palavra que te renova e através do Espírito Santo, que não pode estar extinguido dentro de você. Não extingue o Espírito, mas se renova. Se renove por ele, renove a mente, transforme a sua mente por ele. E diz mais adiante, olha o que diz: a vide se secou, a figueira murchou, a romeira, a palmeira e a macieira, todas essas árvores do campo se secaram. Meu querido, olha só, interessante. A palmeira, para o judeu, ela aponta para uma vida de caminhada de vitória. A palmeira, o fruto da palmeira, ela tipifica vitória, tipifica suprimento em meio às necessidades, suprimento em meio à dificuldade. A palmeira, ela tipifica, né, um fortalecimento de suprimento, né? E ela é muito referenciada no judeu na festa de Sucote, que é a festa dos tabernáculos, onde eles celebram uma grande festa introduzida pelo Senhor ao povo de Israel. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero dizer para você que a palmeira ela aponta para a vitória. Se a palmeira está seca, se há sequidão no nosso meio, certamente vai ter ineficiências de vitórias no decorrer da nossa caminhada. Há uma necessidade de uma ação extrema, de uma intervenção especial do Senhor. E ele diz que a palmeira, que a macieira, que é a maçã também, ela é utilizada na festa de Ano Novo, de um Ano Novo judeu. E a maçã pela doçura, né? A maçã pela doçura aponta para uma família otimizada, uma família de futuro glorioso, uma família que tem perspectiva de lá na frente estar caminhando sobre a bênção do Senhor. Mas se a macieira está seca, como é que você vai ter esse otimismo? E sabe como é que nós conseguimos ter esse otimismo diante de todos esses desastres que estão acontecendo? É nos voltarmos para o Senhor. É realmente plantearmos, jejuarmos, chorarmos, rasgarmos o nosso coração, para que o Senhor venha com misericórdia sobre nós, meu irmão. Essa que é a grande verdade. E ele diz mais uma também, mais um fruto. Além da palmeira, da macieira, ele fala da romeira. Olha só, eu escrevi aqui sobre a romeira. Deixa eu ler aqui, eu falei sobre a romeira. A romeira, ela aponta para renovação, fertilidade e prosperidade. A romeira, ela tem um grande significado. Ela aponta para renovação, fertilidade e prosperidade. Mas se ela está seca, como isso pode acontecer? Tudo isso, todo esse desfalecimento desses símbolos que nós podemos contextualizar com a vida espiritual da igreja contemporânea, só pode ser revertido, sabe como? Só por Yeshua, só por Jesus Cristo, só pela ação do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas.
com a atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, com a atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que faz coisas tremendas em nossa vida. Essa que é a grande verdade, meu irmão. E eu gostaria de finalizar, meu querido, dizendo o seguinte: é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de realmente orarmos mais, buscarmos o Senhor nas escaladas da madrugada, clamarmos pelo perdão do Senhor sobre os nossos pensamentos, obras e palavras, pelos pecados ocultos, pelos nossos maus pensamentos e sentimentos com relação ao nosso próximo, de buscarmos ao Senhor para que Ele nos direcione qual é a melhor conduta, a boa conduta diante dos homens, a boa e agradável conduta nossa diante dos homens, e que nós cumpramos aquela palavra que está lá escrita em Pedro, que assim como Ele é santo, para nós terminarmos esse nosso diálogo, né? Essa nossa ministração. Deus fala que assim como Ele é santo, importa que também sejamos santos em todos os nossos procedimentos. Em todos os nossos procedimentos. Importa que sejamos santos em todos os nossos procedimentos. Não é canonizar, como falei lá no início, é procedimento, e procedimento mediante basilado na lei do Senhor. A lei não acabou, querido. Jesus, ele contextualiza leis até mais rígidas como igreja. As pessoas falam muito de graça, mas a graça ela está credenciada toda a graça está credenciada toda na palavra de Deus. A palavra de Deus é graça para nós, a palavra de Deus é graça a nós, graça imerecida, porque se fosse assim, Deus nem disponibilizaria essa palavra que nos dá a direção correta de como andar, de como caminhar. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê muita paz. Eu queria orar por você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu venho te clamar, Senhor Deus, que a tua graça e misericórdia, Senhor Deus, esteja sobre nós. E venho te pedir perdão pelos nossos pecados. Venho te clamar, Senhor, que a sua intervenção, que ela venha acontecer sim, uma intervenção de misericórdia sobre a nossa nação, uma intervenção de misericórdia, Senhor Deus, nos poupando dessa mortandade, tirando esse espírito de morte do nosso derredor, das nossas famílias, das nossas igrejas. Ó Senhor Deus, que tu venhas restaurar, que tu venhas fazer com que a liderança da igreja aqui no Brasil venha ter um coração quebrantado e contrito, porque sabemos que um coração quebrantado e contrito, o Senhor, não desprezarás. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que tu venha sobre nós com uma misericórdia renovadora, restauradora, que tuas ações de misericórdia elas venham se renovar a cada instante, a cada minuto nesta nação, no nosso meio, no nosso lar, nas nossas famílias. Alcança todas essas famílias que estão nos ouvindo nessa noite, mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te clamamos e te pedimos, Pai, por misericórdia. Poupa a nossa nação e alcança a tua igreja, Senhor Deus, com esta palavra. Que a tua igreja possa se conscientizar que nós temos que retornar e que o teu retorno, temos que retornar a ti, a essência do evangelho que a prioridade é o teu reino, mas temos também que entender que tudo isso é por conta da sua breve volta que já está próxima. Ó Deus, nós te clamamos, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, mais uma vez, e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Glória a Deus.